Todos acharam? Jonas 4. Vamos ler todo o capítulo, que não é grande, tá bom? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar? Pedir a graça de Deus sobre a nossa vida mais uma vez nessa noite. Senhor, eu me sinto tão incapaz de ministrar a Tua palavra nessa noite para os meus irmãos. Só estou aqui mesmo pela Tua graça, porque o Senhor me chamou para isso. Mas eu confio em Ti, Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, bem como a vida dos meus irmãos. E eu sei, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque o Senhor quer ministrar mais uma vez ao nosso coração. O Senhor quer trazer uma palavra viva para a nossa alma. Por favor, Deus, fala conosco. Eu oro por mim, ministra essa palavra ao meu coração, que eu seja apenas um instrumento Teu, boca do Senhor a ministrar o coração dos meus irmãos essa noite, e que essa palavra, antes de alcançar qualquer pessoa, alcance a minha própria vida, Senhor. Oro pelos meus irmãos que estão aqui também, sedentos por ouvirem algo que venha do Senhor, que faça sentido para as suas vidas, Pai, que os ajude, Pai, na sua caminhada diária. Deus, que essa palavra também ajude os meus irmãos em suas vidas, que essa palavra possa ajudá-los no viver aqui de cada um, Senhor, e que ao final desse encontro, como sempre pedimos, sempre oramos, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, o Teu Espírito possa ter falado profundamente ao nosso coração e que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nosso tema é contrastes entre criaturas e Criador. E para isso nós lemos aqui o livro do profeta Jonas no capítulo 4 nessa noite. Queridos irmãos, no último domingo nós fizemos aqui a leitura e a exposição do capítulo 3 do livro de Jonas. E eu lembro que nós falamos aqui sobre arrependimento. Vimos aqui como que Deus, Ele usou o profeta, contrariado, é bem verdade, né? Sem muita vontade de pregar. Como eu dizia para vocês no domingo passado, talvez tenha sido o pior sermão da vida do Jonas. Mas o fato é que o Jonas pregou mesmo com má vontade, e aquelas pessoas, 120.000 pessoas, né, ali da cidade de Nínive, aquelas pessoas se converteram, se arrependeram dos seus pecados. E nós vimos aqui como que, de alguma forma, Deus estabeleceu ou trabalhou na vida daquelas pessoas, né, a partir de algumas etapas, por assim dizer, de alguns níveis de arrependimento na vida daquelas pessoas, na vida daquela cidade. Hoje, nós lemos aqui o capítulo 4 do livro de Jonas. É interessante porque essa história, para mim pelo menos, parece mostrar
um abismo muito grande que existe entre Deus, ou seja, os seus sentimentos, o seu caráter, as suas motivações, um abismo que existe imenso entre Deus e nós. É impressionante porque a história do Jonas nos mostra justamente, parece que Deus, ele, pelo menos na história do Jonas, eu falo por experiência própria muitas vezes, parece que Deus trabalha numa frequência aqui em cima, e nós muitas vezes estamos numa frequência aqui embaixo, não conseguimos acompanhar as motivações, os sentimentos, os pensamentos de Deus. E para mim o capítulo 4 de Jonas demonstra muito esse contraste entre o Deus Criador, com a sua motivação santa, com o seu pensamento santo, e nós, humanos, com as lutas, com as dificuldades que nós temos muitas vezes para crer e para viver o Evangelho mesmo. Entretanto, eu acredito também que o objetivo principal do livro de Jonas, sobretudo no capítulo 4, é fazer com que nós conheçamos alguns aspectos do caráter de Deus, mas não apenas venhamos a conhecer esses aspectos do caráter de Deus, mas nos deixemos moldar, transformar, nos deixemos influenciar pelo esse caráter de Deus, pela palavra de Deus, aqui na nossa vida. Porque a impressão que me dá muitas vezes é que, vou falar sobre isso ainda hoje, é que nós temos às vezes uma capacidade grande até de conhecermos Deus, de buscarmos Deus, de buscarmos o conhecimento de Deus, mas às vezes parece dar a impressão que esse abismo não diminui com o conhecimento que nós vamos tendo de Deus. A impressão que dá é que às vezes o conhecimento que temos, a experiência religiosa que temos, não garante a diminuição desse contraste, a diminuição desse abismo entre nós e nossos sentimentos, emoções e motivações, e os sentimentos e motivações de Deus. Então, hoje, o que eu queria ver com vocês aqui são 4, por assim dizer, contrastes, que eu queria tentar ver com vocês nessa noite, aqui, exatamente 4 contrastes entre criaturas e Criador. Mas sempre lembrando, daí eu falar inicialmente da dificuldade que eu tive para achar um tema para essa mensagem. Porque aqui o que eu quero, e eu vou entender que consegui, o meu objetivo aqui nessa noite, é fazer com que nós não fiquemos apenas com o contraste, mas que nós consigamos aqui caminhos, maneiras de diminuirmos esse contraste, de diminuirmos, esse abismo, e possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, do seu caráter, da sua forma de pensar, nos deixando influenciar aqui por Deus. Então, alguns contrastes nessa noite entre Deus e nós. O primeiro deles, que eu percebi nesse texto, é que enquanto Deus valoriza sempre, absolutamente a vida, muitas vezes nós a desprezamos. Olha só interessante, no texto que nós já lemos essa noite, os versos de 9 a 11. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Interessante, uma pergunta tão básica, né? Tão simples, Deus ponderando com Jonas, fazendo Jonas pensar. Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você que está acompanhando comigo desde o início dessa série do livro de Jonas, você tem percebido, já percebeu aqui comigo, que a motivação de Deus qual era? Salvar a Nínive. O pecado de Nínive tinha subido até Deus, Deus não aguentava mais a corrupção, a maldade e a violência daquela cidade, daquelas pessoas. Mas o que Deus tem falado para Jonas o tempo todo? Jonas, a vida para mim vale muito, eu valorizo a vida. É interessante porque nós costumamos fazer uma leitura, creio eu, equivocada, uma comparação com o Deus do Novo Testamento com o Deus do Antigo Testamento, e a gente fala assim: o Deus do Novo Testamento é bonzinho, é o Abba, é o papai, é bondoso, misericordioso, gracioso, mas o Deus do Antigo Testamento, né, passava a espada, mandava matar, tirava a vida, e parece que às vezes, por conta do fato da gente não penetrar, não aprofundar no conhecimento do Antigo Testamento, nós ficamos com uma visão tanto equivocada das Escrituras.
Porque se você for para o Antigo Testamento, para a cultura judaica, e mesmo para o imaginário judaico, o imaginário de Israel, para o povo de Israel, Yahvé era bom. Yahvé era gracioso. Leia os Salmos para você ver. Olha para os Salmos e veja a noção, a imagem que os antigos tinham de Yahvé. E esse texto nos mostra um Deus piedoso, nos mostra um Deus que valoriza a vida, valoriza a existência, um Deus que tem prazer em ver pessoas vivendo bem. Dizem que toda vez que um pecador, dizem não, as escrituras, né, nos ensinam assim, né, que quando há salvação, há uma festa no céu, né, no céu há uma grande festa quando um pecador se arrepende, sabemos disso, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu acredito também que toda vez que uma pessoa nasce, uma criança nasce, há festa no céu, porque eu acredito que Deus é o maior promotor da vida que existe. Eu acredito que Deus, Ele se alegra com a vida, com a exuberância da vida, com a beleza da vida, mas o problema é que enquanto Deus caminha numa frequência, no sentido muitas vezes de valorizar a vida, muitas vezes nós a desprezamos. Olha para o nosso estilo de vida, muitas vezes, e falava sobre isso semana passada. Olha para a forma como nós tratamos a nossa própria vida, o nosso corpo, a nossa história. Olha o mal que nós fazemos para nós mesmos. Olha para o estilo de vida destrutivo que nós adotamos na nossa história. Como que a gente vai se destruindo? Como que a gente vai se acabando? Porque, na verdade, enquanto Deus caminha no sentido de valorizar essa vida, a gente meio despreza essa realidade da existência. Agora tem um detalhe também interessante, queria chamar a atenção para isso, porque Deus, Ele, além de buscar o tempo todo preservar a vida, Deus promove a vida, e esse Deus tem uma característica interessante, porque além de autor e promotor da vida, Deus preserva a vida. E é o que Deus estava falando para Jonas: Jonas, você não me conhece ainda. Jonas, você está preocupado com uma planta, Jonas. Você está preocupado com uma planta que você não teve o trabalho de plantar, você não regou, que nasceu numa noite e na outra noite morreu, e você não está preocupado com vidas preciosas que estão se perdendo em Nínive, que estão para morrer em Nínive. E a gente precisa entender que a morte não é um projeto de Deus. A morte, ela entra na história por conta da desobediência do pecado humano, porque Deus é o Deus da vida. Precisamos entender que o próprio Senhor Jesus, dando um salto histórico, vai dizer o quê? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. É interessante isso, porque quando a gente também, eu não coloquei ali, mas quando a gente vai para Atos capítulo 3, verso 15, né? É interessante porque o texto vai dizer para a gente assim: nós, ou vocês, o apóstolo Pedro ali, logo depois do Pentecostes, né, no seu discurso, ele vai dizer: vocês mataram o autor da vida. Gente, olha a incoerência. Como que se mata o autor da vida? É como você pegar estar num deserto, e você ver uma fonte de águas cristalinas, né? A sua fonte de sustento, ou melhor, a maneira que você tem de saciar a sua sede, e você acabar com a única fonte de vida que você tem, que é aquela fonte de água. Mas o Pedro vai dizer no seu discurso, em Atos capítulo 3, verso 15, nós matamos o autor da vida. Total incoerência. Mas, o que eu quero que você entenda nessa noite comigo, é que Deus valoriza a vida. Deus valoriza o viver. Mas, meus irmãos, o que o Jonas não havia entendido, além desse desprezo que ele tinha pela vida, o Jonas tinha também um desprezo pelo conviver. Porque tem um detalhe interessante, né? A vida pertence a Deus. Deus, ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida, mas não temos como falar de vida sem levar em consideração o outro. O que você precisa entender comigo nessa noite é que viver só faz sentido quando nós convivemos. Viver só faz sentido quando a gente entende que viver tem a ver com viver com o outro, ao lado do outro. É interessante isso, né? Porque nós vamos nos esquecendo que a vida que Deus valoriza é a vida humana. Mas muito mais do que valorizar a vida humana, nós precisamos entender que é propósito de Deus que nós venhamos a valorizar e viver na perspectiva não só da vivência, mas da convivência. Eu acredito que o Jonas, ele não havia entendido essa realidade, e eu até entendo que talvez tenha sido Jonas o autor daquele ditado que diz, né, farinha pouca
meu pirão primeiro. Eu acho que esse ditado quem criou foi o Jonas. Porque, na verdade, Jonas vive uma grande crise porque ele não havia entendido o projeto de Deus da valorização da vida do outro. Ele não havia entendido que o seu Deus, que ele julgava ser o seu Deus, o Deus de Israel, não estava preocupado somente com ele, com as suas necessidades, mas tinha uma grande quantidade de pessoas, como o texto nos informa nessa noite, que não sabiam distinguir a mão direita da mão esquerda. Perdidas, desorientadas. Mas o Jonas não estava preocupado com isso. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós somos especialistas em inversão de valores. Nós temos essa capacidade. É impressionante. Como que, vez ou outra, a gente se pega, eu me pego, dando valor a coisas que não deveriam ter valor e tirando o valor de coisas que deveria ter valor. Como a gente costuma dizer, né? Muitas vezes nós temos uma capacidade de pessoalizar coisas e de coisificar pessoas. Já percebeu isso? Como que a gente vai perdendo cada vez mais o interesse por gente, de se relacionar, de estar juntos, mas a gente dá valor ao nosso carro, a gente dá valor à nossa casa, a gente dá valor à nossa televisão, a gente dá valor a dinheiro, a gente dá valor a trabalho, só que a gente vai esquecendo que a maior bênção que nós temos na vida são os nossos relacionamentos, são as pessoas que nós convivemos, são as pessoas que Deus colocou para existir do nosso lado. O problema, meus irmãos, é que nós vamos coisificando as pessoas, vamos pessoalizando coisas e vamos nos esquecendo que Deus nos colocou para viver, mas não somente para viver, para conviver, porque nós não temos como viver sozinhos. A gente acha muitas vezes, né, que depois de um dia de trabalho, tudo que a gente precisa é de um sofá. Tudo que a gente precisa é de uma cama para descansar. Não quero saber de ninguém, eu quero descansar. Mas quem disse que é uma cama que vai descansar a nossa alma? Quem disse que é um sofá, ficar passando controle da televisão por horas, sem assistir nada, sem penetrar em nada, que vai descansar a nossa alma? Sabe o que eu queria dizer para você? Nós precisamos começar a entender a importância do outro, valorizar a vida do outro e entender que a nossa vida só vai fazer sentido quando vivida na companhia de pessoas que amamos e que nos amam. E isso, meus irmãos, eu tenho falado sobre isso aqui constantemente. Às vezes eu me pego nessa dificuldade. A vida é tão corrida, né? A gente luta tanto por tantas coisas, e às vezes passa a semana, eu fico na vontade de ligar para alguém, mas não liguei. Sabe por quê? Eu dei valor a outras coisas. Eu fico com vontade de visitar alguém, mas não visito. Sabe por quê? Porque no fundo, o outro não é tão importante. Porque no fundo, as minhas reuniões, os meus encontros, os meus compromissos de negócios, acabam se tornando mais importantes do que simplesmente parar numa tarde, quem sabe, para tomar um café com uma pessoa para jogar a conversa fora. E a beleza da vida também está aí. A gente se fecha no nosso mundinho, a gente se esconde buscando uma autossatisfação na nossa vida, e a gente vai esquecendo do outro. E vai se esquecendo que em Deus há dois movimentos, que eu gosto sempre de lembrar, que a teologia nos ajuda a entender. Deus é um ser onde, e os teólogos vão dizer que existem esses dois movimentos, né? Deus é um ser abscônditus, que nome complicado, né, Kleber? E um Deus revelatus, ou seja, como um Deus abscônditus, esse Deus abscônditus é aquela capacidade que Deus tem de manter o seu mistério, de manter-se o outro separado, santo, impenetrável. Então Deus, ele é o Deus abscônditus, até porque se ele deixasse de ser abscônditus, ele deixaria de ser Deus, deixaria de manter o seu mistério. Mas também nós temos que ver em Deus esse aspecto revelatus de Deus, que é o aspecto da alteridade de Deus, a abertura para o outro. E aí, sabe o que Deus faz na história? Deus se revela, Deus vai ao encontro dos homens, Deus se dá a acontecer, Deus se manifesta. E nós precisamos entender que nós temos que ver em Deus um modelo para a nossa vida. E se eu falei de contraste no primeiro momento, do Deus que valoriza a vida, a vivência, mas também valoriza a convivência, o que eu queria que você entendesse nessa noite é que Deus deseja, como uma espécie de celebração da vida, da existência, da coexistência, que nós estejamos mais juntos. Vivemos mais a experiência que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando diz que os irmãos tinham tudo em comum, que os irmãos estavam juntos, se amavam,
que os irmãos se preocupavam uns com os outros. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos tomar o cuidado para, ao invés de não sermos influenciados pelo Deus que valoriza a vivência e a convivência, a vida, nós não sejamos influenciados pelo sistema do mundo que nos afasta, que nos distancia. Nós vivemos num mundo completamente impessoal. As pessoas não estão preocupadas com os outros, com a dor do outro, com a alegria do outro. Vivemos num mundo impessoal. Então, o Jonas, ele se demonstra claramente nem um pouco preocupado com a vida dos ninivitas. Não era importante para ele. Como eu disse para vocês, né, de repente na cabeça do Jonas, meu amigo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu cuidar dos meus negócios, deixa eu cuidar das minhas coisas, deixa eu viver a minha realidade. Então o primeiro contraste é esse. Enquanto Deus valoriza a vida, enquanto Deus valoriza a existência, nós muitas vezes a desprezamos, sobretudo, quando isso tem a ver com o outro. Sobretudo quando isso tem a ver com a necessidade do outro. Mas, para a gente avançar, um segundo contraste que eu encontrei nesse texto é que enquanto Deus valoriza os meios, nós, em regra, valorizamos apenas os fins. Olha só. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Olha que coisa interessante, o Jonas, ele só conseguia pensar em resultados. Como é que era a cabeça do Jonas? Bom, se eu pregar e os caras se converterem, eles vão ser poupados e lá na frente nós vamos morrer, os israelitas. Porque já contei para vocês, já falei sobre isso em mensagens anteriores dessa série, que o grande problema do Jonas era, se ele não pregasse, na cabeça dele, os caras seriam julgados por Deus, condenados, morreriam, e o seu povo ficaria livre das garras dos assírios, que era o império que estava em ascensão e destruindo os demais povos, e Israel seria um dos próximos a serem destruídos ali. Então, na cabeça do Jonas, ele só conseguia pensar com categoria de resultado. Se eu prego, certo? Eles sobrevivem e nós morremos. Na cabeça dele, somente os resultados eram valorizados. Queridos, nós temos o grande mal de celebrarmos apenas resultados, de sermos pragmáticos, e isso faz com que nos tornemos pessoas altamente ansiosas e imediatistas. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você. Às vezes nós queremos muito uma coisa, e nós queremos muitas vezes muitas coisas, não é verdade? Desejamos muitas coisas, muitas vezes, isso é uma verdade. Já percebeu? A energia que a gente coloca para alcançar algumas coisas na vida. Você já percebeu como quando a gente tem um projeto, tudo que às vezes a gente consegue enxergar é aquele projeto que está lá na frente, e nós vamos desconsiderando o processo para alcançar um determinado fim. Eu me lembro quando eu fazia faculdade de Direito, e faculdade de Direito, quem já fez, são 5 anos, ou algumas outras faculdades também são 5 anos aí, e assim, ao longo dos 5 anos lá do Direito da faculdade, eu me lembro que eu e os amigos, assim, os colegas, né, a gente só tinha um foco, né, era o 10º período, a gente só conseguia olhar para frente, só olhava lá para frente, e sabe o que isso fazia? Isso fazia com que fez com que nós fôssemos perdendo a capacidade de curtir, de celebrar, de viver experiências, as pessoas que passavam pelos nossos caminhos. E agora com 42 anos, né, eu já acabei com esse negócio. Porque tem um detalhe, né? Tem isso também. Você torce tanto para aquele fim chegar, para aquele tempo chegar, e ele chega, mas tem um detalhe, 5 anos da vida passaram, né? Ficaram para trás. E a vida vai passando. E a gente vai perdendo a capacidade de celebrar os processos. Nós objetivamos tanto o fim, vislumbramos tanto coisa lá na frente, que a gente vai descartando pessoas, descartando o processo de Deus na vida da gente, a gente vai perdendo a capacidade de ver a beleza ao longo do processo de conquista, e aí passa, você conquista, e você chega daqui a pouco como sabe o Salomão, né, e começa a perceber que tudo é vaidade,
Caramba, conquistei, cheguei onde eu queria, mas nada mudou na minha vida, né? No meu caso, então, que fiz um curso de Direito e não uso para nada. 5 anos de Direito e não uso para nada. E ficou para trás. Queridos, nós precisamos entender uma coisa nessa noite. Conquanto nós valorizemos o fim ou os fins, Deus, Ele ama processos. Deus valoriza os processos na vida da gente. Olha o texto que a gente acabou de ler. O texto diz que Deus, que tem um detalhe, né? O livro de Jonas, embora Deus seja um texto aqui onde Deus preserve os ninivitas, é impressionante que o que a gente percebe ali é que Deus estava formando um pregador. Deus estava tratando um homem no seu caráter. E o que Deus faz? Deus usa primeiro um mar revolto. Deus usa uma tempestade. Deus usa um grande peixe. Deus usa uma planta. Deus usa o calor do sol. Deus usa toda aquela situação. Porque, na verdade, Deus não estava preocupado lá na frente com Israel, naquele momento, se Israel ia ser destruído, se não ia. O que Deus queria é que aquele processo abençoasse a vida do Jonas. O que Deus queria é que o Jonas percebesse a mão de Deus naquele processo na vida dele, formando o seu caráter, formando a sua vida. E eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite também. Deus muitas vezes usa o nosso contexto de vida, as pessoas que nós vivemos e convivemos, usa o nosso estilo de vida, o lugar que nós estamos, porque na verdade o que Deus quer fazer é continuamente forjar o caráter dele em nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com projetos, com objetivos, e a gente acaba perdendo a oportunidade de curtir esse processo de tratamento de Deus na vida da gente. Entenda uma coisa nessa noite. Eu sei que muitas vezes você pode falar assim: Deus está demorando tanto para fazer alguma coisa na minha vida. Eu tenho orado tanto para alcançar o meu objetivo, a minha finalidade, esse projeto de vida. Meu irmão, Deus não está demorando. Deus está celebrando os processos na sua vida. Deus não está demorando. Deus está usando tudo e todos para cumprir o que Ele quer cumprir na sua vida, para realizar o que Ele quer realizar no seu caráter, para fazer as transformações que Ele precisa fazer na sua vida. Ele não está demorando, porque tem um detalhe: o que para nós são meios, para Deus é o fim. Eu vou explicar. Olha só que coisa interessante. Às vezes a gente fala assim, alguma coisa nasce no nosso coração: eu quero tanto uma casa, eu quero ter uma casa, ou quero um emprego, né? Nós que conhecemos a Deus, que somos cristãos, o que a gente vai fazer? Vai orar. A gente vai para oração, joelho no chão, buscar Deus, ou um problema que a gente está passando. Para nós, a finalidade, o fim, o objetivo, a meta final é o quê? A bênção lá na frente. Mas para Deus, aquilo que para nós é o fim, para Ele é o meio que Ele usa para poder fisgar o nosso coração. Porque na verdade tudo que Deus quer é continuar forjando o caráter dele na gente. Deixa eu tentar falar um pouquinho mais sobre isso. O próprio exemplo da oração, né? É interessante isso, porque para nós, a oração é um meio para alcançarmos coisas. Muitas vezes é assim que funciona. Não deveria ser, mas é. Eu quero alguma coisa, eu oro. Alguém me disse essa semana, não lembro o que aqui, uma situação que aconteceu, né? E falou assim: agora a gente vai orar. Um sufoco que alguém está passando, falou assim: agora eu vou orar. É assim que a gente funciona. Mas, meu irmão, entenda uma coisa nessa noite. Para nós, embora para nós a oração seja um meio para alcançarmos algo, para Deus, a oração é o fim, é o objetivo, é o que Ele quer que a gente viva diariamente, a oração. Eu acredito que as nossas necessidades, mesmo aquelas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, na verdade se constituem pretextos de Deus, para que nós venhamos a buscá-lo mais, para que nós venhamos a estar mais com Ele. Para você entender um pouco mais, para tentar ser um pouco mais claro aqui nessa noite, certa vez Jesus falou assim, bem-aventurados os limpos de coração. Sabe por quê? Porque eles verão a Deus. E aí, a gente passa uma existência inteira tentando ser limpo de coração.
A gente passa uma existência inteira tentando ser mais santo. O problema é que, vez ou outra, a gente peca, a gente erra e a gente fica frustrado, porque percebe lá pelas tantas que a gente não conseguiu o nosso objetivo, que é ser limpo de coração. Mas, meu irmão, o objetivo maior que você precisa entender não é ser limpo de coração. O objetivo maior é ver a Deus. Se a gente entender que tudo, ou melhor, o de mais precioso que nós temos é a possibilidade de uma vida com Deus, na presença de Deus, eu acredito que se nós buscarmos isso como sendo um objetivo maior, nós teremos mais, vou usar uma expressão aqui, não a melhor, mas por falta de uma outra, mais sucesso na nossa tentativa de sermos pessoas mais santas. O problema, muitas vezes, é que nós esbarramos nas nossas incapacidades, porque nós não temos como objetivo maior vermos Deus. No dia que Deus for a razão maior da nossa existência, que for o motivo maior da nossa busca, e nós desejarmos estar com Ele, sempre e acima de qualquer coisa, e sobre todas as coisas, eu acredito que nós vamos ter mais sucesso nessa tentativa de sermos pessoas mais santas. Então, precisamos entender isso. O objetivo é ver a Deus. Muitas vezes, a gente foca tanto, falando de projetos na terra prometida, a gente foca tanto no fim, no objetivo final, que a gente esquece a importância do deserto. A gente esquece a importância da transformação de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Porque, para pensar comigo, prometida, era promessa, certo? Mas, o quanto aquele povo cresceu no deserto. E o quanto aquele povo se desviou na terra prometida. Lembram comigo? Josué, no final da sua vida, fala assim: olha, quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus havia prometido a terra, Deus deu a terra para eles, mas falou: não se misturem com os povos daquela terra. Não se misturem com as mulheres daquela terra, porque se vocês se misturarem com os povos, com as mulheres e com os deuses daquela terra, vocês perecerão. Estavam no deserto, estavam sendo tratados por Deus, estavam sendo guiados por Deus, a provisão de Deus era real na vida deles, enquanto eles estavam no deserto. Quando entraram na tão sonhada terra prometida, o objetivo maior da existência deles, eles começaram a se corromper. Queridos, Deus pensa diferente da gente. O que acontece é que enquanto nós valorizamos o fim ou os fins, Deus está muito mais preocupado com os processos na vida da gente. Formação do nosso caráter, mudança da nossa maneira de pensar, desconstrução de uma religiosidade que mais nos afasta de Deus muitas vezes do que nos aproxima. É isso que a gente precisa entender nessa noite. Para avançarmos um pouco mais, o terceiro contraste que eu percebo nesse texto é que enquanto os sentimentos de Deus são sempre produtivos, os nossos muitas vezes são passivos e improdutivos. Olha só, Jonas capítulo 3, vou para o texto anterior agora, o capítulo anterior, 3, o texto da semana passada, versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha só, Deus tinha uma mensagem para aquele povo, porque Deus queria salvar aquele povo. Deus falou: vou te dar uma mensagem, você vai lá, você vai pregar, porque eu quero salvar aquelas pessoas. Sentimento de Deus de preservação daquela cidade. Aí vira o Jonas no capítulo 4, versos 1 a 3 e o verso 8. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha só a atitude do Jonas. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Eu imagino Jonas orando como quem está com a faca entre os dentes, Eu sei, Senhor, cheio de raiva, Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, mas morrendo de raiva. É compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Sabe o que me chama a atenção nesses versos que nós acabamos de ler? É que, conquanto
nós vejamos aqui os sentimentos nobres de Deus mais uma vez, e eu quero frisar os sentimentos de Deus como sendo sentimentos de vida, preservação da vida, manifestação da sua bondade, da sua graça. O Jonas, ele foi visitado por sentimentos de amargura, raiva, autopiedade e ressentimento. Impressionante como que o coração do Jonas, nessa oração, e grava uma coisa que eu vou te dizer nessa noite, muitas das nossas orações diante de Deus estão cheias de ressentimentos e mágoas, cheias de frustração. A gente ora mais por culpa e porque entendemos que não devemos não orar, porque a situação pode piorar ainda, e nós muitas vezes temos um coração amargurado, cheio de raiva explosiva, de autopiedade, de ressentimento. Na verdade, queridos, muitas das nossas orações, elas são como as orações de Jonas. Isso é interessante também, né, porque esses sentimentos que Jonas viveu, sentiu, teve, e muitas vezes nós vivemos também, eles costumam aparecer quando nós entendemos que fomos roubados nas nossas oportunidades, fomos desconsiderados em nosso valor pessoal, ou quando nos sentimos frustrados. Quantas vezes a gente crê em Deus, a gente obedece a Deus, a gente busca a Deus, o que a gente espera não acontece, e o nosso coração fica cheio de mágoa com Deus, cheio de ressentimento com Deus, cheio de autopiedade. Nossas orações são nesse sentido: Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me abençoa, o Senhor não cuida de mim. Na verdade, nosso coração está cheio de frustração, cheio de sentimentos caídos, que atrapalham a nossa vida, atrapalham a nossa convivência e atrapalham a nossa relação com Deus. Alguns sentimentos presentes no coração do Jonas, que eu acho que muitas vezes nós nos identificamos com eles. O primeiro é a amargura. A amargura é um sentimento muito complicado. É interessante porque Hebreus capítulo 12, verso 15 fala assim: cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Queridos, entendamos uma coisa nessa noite: a amargura, ela é como um câncer que corrói a alma. A amargura, ela é terrível, porque ela contamina a nossa alma, ela transforma a nossa alma, ou faz com que a nossa alma se torne árida, ácida, e como o texto de Hebreus diz, ela contamina as outras pessoas muitas vezes. Quantas pessoas amargas circulam as igrejas? Pessoas que não se encontraram com a graça de Deus. É interessante, né? Porque o autor aos Hebreus, ele vai dar o antídoto também para a amargura, no início do versículo, quando ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Porque qual é a lógica aqui do autor aos Hebreus? Aqueles que não desfrutam da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, da bondade de Deus, acabam se tornando pessoas amarguradas. Então o autor vai dizer: cuidem, para que ninguém se exclua dessa graça, porque pessoas que se excluem da graça, pessoas que apostam as fichas na sua conduta ilibada, que apostam as suas fichas no comportamento, na obediência, na busca de Deus, achando que se eu for obediente, as coisas vão acontecer comigo, mas quando não acontece, o coração se enche de amargura, e não conseguem vislumbrar e depender da graça de Deus. Essas pessoas acabam deixando de experimentar a beleza dessa graça maravilhosa. E o autor aos Hebreus vai dizer: cuidem, porque é a graça de Deus que faz com que vocês tenham um coração leve, que vocês faz com que vocês percebam que Deus abençoe os seus filhos no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. E olha, mais ainda, quando nós olhamos a vida na perspectiva da graça, nós olhamos também, percebemos que já estamos no lucro. No lucro. Tudo o que temos, o que nós somos, a salvação em Cristo Jesus. O grande problema nosso é que nós acabamos desprezando a maior de todas as bênçãos que nós temos, que é a salvação. Aí você pode falar: pastor, eu sou salvo, vou para o céu, poxa, mas eu queria viver um pouquinho melhor. Amém, eu também. Mas eu preciso me alegrar e glorificar a Deus naquilo que eu já tenho, nas garantias que eu já tenho, naquilo que Deus já fez na minha vida, nas conquistas que eu já realizei. Porque se a gente deixa de perceber a vida na perspectiva da graça, do Deus que me concede bênção, sobretudo a bênção da vida e a bênção da salvação, eu vou viver com o coração amargurado. A existência vai passar
e eu vou continuar frustrado e amargurado. Agora, o problema é que na ânsia de ter a graça só para ele, o Jonas, ele perdeu a chance de tê-la de forma plena. Porque como eu li alguém dizendo esses dias, a graça se multiplica na medida que é repartida. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu reparto a graça com meu irmão, quando eu sou generoso com meu irmão, quando eu sou abençoador, essa amargura do meu coração vai diminuindo. Porque eu começo a viver e a experimentar esses sentimentos mais nobres de Deus. E eu consigo viver com um coração mais leve. Irmãos, nós não precisamos viver com o coração pesado como nós vivemos. Nós precisamos começar a descansar na graça de Deus, na bondade de Deus. Mas um outro sentimento do Jonas que eu percebi foi a sua raiva explosiva. Parece até nome de filme, né? Fúria, como é que é? Sei que ela explosiva, carga explosiva, não, raiva explosiva. Olha o verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Olha, que coisa interessante. Quando ele percebe que os ninivitas foram salvos, não morreram, porque tem um detalhe, né? Ele ficou de campana. Ele fez um barraquinho, porque no fundo ele achava que Deus ainda ia matar todo mundo. Ele foi para o camarote. Ele foi para a cadeira VIP. Ele falou assim, deixa eu ficar quietinho aqui, porque eu acho que no fundo Deus vai matar todo mundo. E ficou esperando. Nada aconteceu. E aí, o Jonas, porém, ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Aí a gente vai para Efésios capítulo 4, verso 26, quando o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês ficarem irados, não pequem. A ira é natural do ser humano, Deus também se ira. A revolta pode ser santa, uma inconformação, né, com alguma situação, mas quando vocês ficarem irados, não pequem, é a orientação da palavra de Deus. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Conserte, né, acalme o seu coração. Se alguém te ofendeu, vá até essa pessoa, tente o perdão, tente a reconciliação. A palavra de Deus nos orienta nesse sentido. Então, é proposta de Deus que nós tomemos cuidado com alguns impulsos de raiva. Sabe por quê? Nós precisamos entender que a raiva explosiva não tem o poder de efetuar mudanças. A gente vai se rasgar de raiva, a gente vai se arrebentar de raiva, o outro nem sabe que a gente está com raiva dele, e a gente que fica arrebentado do lado de cá. Justamente porque ela não tem poder de produzir mudanças nos nossos relacionamentos. Ela desperdiça energias que são necessárias e estimula o aumento de sentimentos negativos, né? A ira vem, a raiva vem, daqui a pouco se transforma num ódio, que se transforma num ressentimento, que vamos falar sobre ele agora, se transforma numa mágoa profunda, e quando você vê, o seu coração se distanciou do outro. E vai resgatar isso agora. Quanta gente, porque começou com uma raiva explosiva aqui atrás, hoje guarda uma profunda mágoa no coração, e não consegue esquecer, e não consegue perdoar. E aí, a gente entra no outro sentimento negativo do coração de Jonas, que foi o ressentimento. Olha só, verso 2 do capítulo 4. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Gente, essa oração está cheia de ressentimento, está cheia de mágoa, está cheia de ferida. O Jonas foi para Deus por conta de uma expectativa que ele tinha no coração de Deus fazer coisas para ele, e já falei sobre isso aqui, mas quando Deus não faz coisas para ele, né, ele vem com esse ressentimento, e esse ressentimento, a ideia é você ficar sentindo continuamente, né? É um sentimento que volta o tempo todo, é algo que você não consegue esquecer, tem a ver com falta de perdão, tem a ver com a incapacidade de você perdoar, porque perdoar é esquecer. Eu gosto muito dessa definição de perdão, que é ficar com prejuízo. Entenda uma coisa, Deus chamou você para você ficar no prejuízo muitas vezes, e isso é perdoar. Ah, mas, cara, não tem jeito, esquece. Se você quer perdoar, esquece. Esquece a dívida, esquece o mal, esquece a ofensa, esquece o que foi feito com você, apaga. Bota para Deus. Isso é perdão. É você pagar a dívida, paga a conta, esquece.
Eu estava... É interessante isso, porque antes de falar, enfim, o do ressentimento aqui, né? No fundo, esse ressentimento, perdão, é uma necessidade de mostrar para o outro a minha dor. A gente tem essa necessidade, né? Eu estou sofrendo, mas eu vou deixar, eu vou alcançar o outro, nem que seja gerando o peso da consciência dele. E você se faz de vítima, você fica ressentido, porque tudo que você quer é que o outro veja a sua dor lá na frente. Que o outro olhe para você, infelizmente, e sinta pena de você. Eu estava ouvindo essa semana uma palestra de uma psicanalista chamada Maria Rita Kell, né? E ela estava fazendo justamente uma análise, fazendo um paralelo entre a revolta e o ressentimento, dizendo que são sentimentos diferentes. Ela falava uma coisa interessante, ela dizia o seguinte, falando do ressentimento especificamente, ela diz que ele é um sentimento que, na verdade, a pessoa que se ressente, no fundo, ela não quer mudar nada. E esse sentimento, ele é completamente passivo, que é diferente da revolta, onde a pessoa busca fazer alguma coisa e busca com que a situação mude. O que a Maria Rita Kell está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que o ressentimento que nós carregamos, ele é tão ruim, porque no fundo, ele não quer que as coisas mudem. A pessoa se acomoda com aquilo, ela gosta de sentir, de ter aquele sentimento. Ele é terrível por esse aspecto, dentre outros, diferente da revolta. Porque quando você se revolta, o que acontece? Você, pelo menos, sai do lugar. Você muda a consertar. Você tenta ir até o outro, tenta consertar a situação, mas a pessoa ressentida, ela se remói no seu ressentimento, e esse ressentimento não muda nada. Mas a pessoa sabe disso, mas ela continua ressentida. E é interessante, nessa mesma fala dessa psicanalista, né? Ela estava fazendo uma análise lá de um livro do Nietzsche, do filósofo, chamado Genealogia da Moral, e ela diz que o Nietzsche, nesse livro, ele faz uma crítica ao cristianismo e ao Estado. E nesse livro, né, nessa obra, o Nietzsche vai dizer o seguinte, que um dos problemas do cristianismo é que ele propõe uma ética, né, e dentro da sua ética, a humildade é algo muito forte, e a ideia é a seguinte, você tem que ser uma pessoa humilde, porque se você for humilde, se você não reagir às suas ofensas, se você não der a outra face, ou se você der a outra face para você apanhar, se te bater na outra face, enfim, se você for uma pessoa humilde, se você seguir os preceitos da religião, ou seja, um fraco, nas palavras do Nietzsche, você tem a garantia de lá no futuro, quando for passar pelo juízo final, você ser aprovado. E é interessante porque, segundo a análise dessa psicanalista, ela vai dizer o seguinte, analisando lá o Nietzsche, ela vai dizer o seguinte, que na verdade, o cristianismo tem tido uma geração de pessoas ressentidas. Por quê? Porque o sujeito aposta todas as suas fichas na religião, em nome de uma aprovação num juízo final. O problema é que dentro dele ele não aguenta conviver com as injustiças que ele sofre. E por conta disso, ele se transforma numa pessoa completamente ressentida. Olha a lógica do Nietzsche, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso personagem nessa noite. Sabe por quê? Porque eu entendo que a análise do Nietzsche tem muito a ver com o Jonas. Porque, olha para a figura do Jonas. Ele achava que se ele obedecesse a Deus, ou achou que se ele obedecesse a Deus, que se ele seguisse os caminhos de Deus, que se ele obedecesse a Deus, se ele fosse correto, Deus o atenderia nas suas necessidades. E o profeta que nós encontramos aqui em Jonas, capítulo 2, o profeta Jonas, ele se manifesta um ser completamente frustrado e ressentido por uma razão. Deus não fez aquilo que eu esperava. Deus não realizou o meu desejo. Deus, embora eu tenha servido a Ele, embora eu tenha buscado, embora eu tenha orado, embora eu tenha obedecido, Deus não se virou para mim, irmãos. Em nome de Jesus, entenda uma coisa essa noite. Pode ser que você busque algo de Deus na sua vida, e que você busque a sua vida inteira, e Deus não deu o que você está buscando. Ô pastor, você não tinha uma notícia melhor para me dar não? Você não tinha uma notícia melhor para me dar não? Querido e querida, entenda uma coisa. O que Deus quer é formar o seu caráter.
o que Deus quer é fazer de você uma pessoa diferente. E muitas vezes, aquilo que nós sonhamos, desejamos como sendo e achamos ser o melhor para a nossa vida, não é o que está nos planos de Deus para você. É por isso que a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a busca de Deus, nos ajuda no processo de discernir aquilo que é o melhor de Deus para a nossa vida. Quantas vezes eu segui numa direção, e estou vivendo um pouco esse processo agora aqui na minha vida pessoal e ministerial, achando que aquele era o caminho, que ali estava tudo certo, tudo claro, mas não é. E a gente gasta energia, a gente ora, a gente busca. Tem coisas que nós vamos passar uma existência inteira buscando, mas não vamos receber, porque não é projeto de Deus para a vida da gente. Agora, sabe o que eu queria dizer para você? Não fique frustrado com o não de Deus, ou com a bênção que não chegue. Não fique ressentido com Deus, porque assim como um pai que conhece o melhor para os seus filhos, o nosso Deus age da mesma forma. As minhas filhas querem muitas coisas, mas muitas dessas coisas eu sei que não serão melhor para elas. E eu tenho que dizer não com dor no coração. Eu acredito que muitas vezes alguns nãos de Deus são dados com dor no coração de Deus, como um pai de amor. Mas Deus sabe que não é o melhor para você. Deus sabe que não é o que vai trazer a felicidade que você espera, a paz que você procura, a satisfação que você deseja. Por isso, conquanto aqui o nosso amigo profeta tenha se mostrado um homem profundamente ressentido por conta de uma compreensão equivocada da vontade de Deus, eu queria que você pudesse sair daqui nessa noite descansando na graça de Deus, sabe? Queridos, a nossa visão da vida é muito limitada, é muito pequena. Eu olho para a minha vida, eu não sei nada. 42 anos, e o Frank lembrava ali ontem, na reunião dos jovens, do Jeremias, né? Quando Jeremias fala assim, eu não passo de uma criança. Eu até hoje também falo como o Jeremias muitas vezes, né? Eu acho que eu não passo de uma criança, 42 anos, mas assim, a vivência, as experiências ainda deixam tanto a desejar em alguns momentos da vida, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer uma escolha, quando eu preciso dar uma direção para a minha família. Me sinto tão perdido muitas vezes. E aí eu recorro a Deus, falo, Deus, me socorre que não dá. O que eu acho que é suficiente não é. Então, queridos, o Pai sabe o que é melhor para a gente. Se seu coração hoje está cheio de ressentimento por conta de uma bênção que não chegou, por conta de uma situação que você não está vivendo, e embora você tenha sonhado, projetado, eu sei que talvez alguns aqui estejam num momento de vida pensando assim, achando que estariam vivendo muito melhor do que sonharam para a sua vida, esse momento que está vivendo. E às vezes a gente tem que se deparar com a seguinte realidade: eu sonhei estar num determinado lugar, mas eu não estou. Eu sonhei estar vivendo uma realidade de vida aos 40 anos, aos 50 anos, mas estou longe disso. Não veja isso como fracasso. Veja isso como Deus tendo, quem sabe, um outro caminho para a sua vida. Escrevendo uma outra história diferente daquilo que você planejou. Eu quero avançar e, por fim, trazer para você aqui nessa noite o último contraste que eu percebo nesse texto entre o Criador e suas criaturas. É que enquanto Deus promove a espiritualidade, nós valorizamos muitas vezes demasiadamente a religião. Isso é muito forte, é interessante. Olha só os versos 2, 9 e 11. Estou reforçando os textos aqui, já lemos esses textos aqui algumas vezes, já hoje. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Depois nos versos 9 a 11, respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Meus irmãos, Jonas era um religioso.
Vimos isso já há 2 domingos. Ele era um religioso, ele acreditava que poderia manipular Deus, acreditava que o povo de Israel tinha o monopólio da fé, o monopólio da religião, e eles poderiam determinar onde Deus agiria, e que Deus era exclusividade dos judeus. E Deus está mostrando para Jonas que não é bem assim. E o que me chama a atenção, logo aqui desses versos iniciais, é que o problema do Jonas não era teológico. O Jonas conhecia Deus, conhecia da misericórdia de Deus, conhecia a bondade de Deus, ele conhecia a graça de Deus, ele sabia que Deus respondia a oração, ele sabia que Deus era bondoso nas suas atitudes. O problema de Deus não era teológico, o problema do Jonas, não era teológico, o problema do Jonas era não conseguir ter os mesmos sentimentos de Deus. Ou seja, traduzindo, o Jonas não conseguia pegar a sua teologia e transformar em sentimento prático, piedade, ajuda ao próximo. Ele não conseguia transformar isso em amor àqueles que sofrem, aqueles que estão para morrer. O problema do Jonas não era teológico, o problema do Jonas era de sentimento. E o problema nosso, muitas vezes, é que o nosso conhecimento de Deus acaba não se transformando numa maneira diferente de viver, e acaba não se transformando numa forma diferenciada da gente se comportar no dia a dia. Meus irmãos, é daí que nasceu a minha crise com o título dessa mensagem, quando eu falei dos contrastes, porque na verdade eu não quero ficar no contraste. O que eu queria nessa noite é que nós entendêssemos aqui que há uma possibilidade de nós diminuirmos o abismo que existe entre os sentimentos de Deus e os nossos, entre o caráter de Deus e o nosso, entre as motivações de Deus e as nossas. E aí, o que eu queria que nós pudéssemos entender nessa noite é que o grande problema do Jonas, e muitas vezes os nossos, é que nós vamos nos apegando a uma visão que nós temos sobre Deus, a práticas religiosas, a ritos, a rituais religiosos, e transformamos todos esses atos, por assim dizer, né, em fins em si mesmos. Meu irmão, não transforme vir à igreja dominicalmente num fim em si mesmo. Isso aqui tem que transformar a sua vida. O culto do domingo precisa ajudar você a viver uma segunda-feira diferente. Se você roubava, não tem que roubar mais. Se você mentia, não dá para continuar. O que você precisa entender, e eu espero que você entenda, eu acho que você está entendendo, é que a religião, com as suas práticas, elas são apenas um suporte. Tem gente que acha que porque veio à igreja está justificado, porque deu dízimo, está tudo certo. Não. Deus quer fazer você crescer. Deus quer que você seja uma pessoa diferente, que você faça diferença. E é por isso que o Tiago vai nos ajudar, em Tiago 1:27, a entender que quando ele diz que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada, não são sacrifícios, não são rituais, não são ofertas colocadas na igreja no domingo, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Em resumo, ou em suma aqui, resumindo, a verdadeira religião consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se nós entendermos isso, nós vamos transformar o domingo, não num sacrifício. Porque tem um detalhe, né? Eu sei que tem muita gente que vem para cá arrastado. Ai, lá vou eu ver aquele pastor de novo, não aguento mais. Ai, lá vou eu de novo para a igreja domingo, podia estar vendo o Faustão, podia estar indo para o Engenhão, lá vou eu de novo. Tem gente que vem assim, mas vem para obrigação. Vem porque acha que senão a segunda-feira vai desandar. A maldição vai bater sobre a vida. O mal vai acontecer. Essa é a religião de Moisés do Antigo Testamento, era assim. Se não obedecesse, o couro comia, desculpa a expressão. Mas na religião de Jesus, a história é diferente. O domingo precisa ser investimento para segunda-feira. Ou tentar melhorar aqui. O domingo precisa ser o ápice da minha semana, onde eu adorei a Deus ao longo da semana inteira, e sexta-feira eu vou celebrar junto com os meus irmãos, na casa de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera de mim.
Deus espera de você. E aí nós vamos nos apegando a rituais, a religiosidade, a práticas, ao pode, ao não pode, ao tamanho da saia, ao tamanho da calça, pode aquilo, não pode aquilo. Aí sabe o que Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 2? Vai dizer assim, ó, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Olha que coisa maravilhosa. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tudo isso, religiosidade, essas regras infundadas, esses pesos, não se fundamentam em Cristo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, aleluia por isso, e cancelou a dívida, a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu pregando na cruz, portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Os judaizantes perturbando os novos cristãos, os judaizantes dizendo que os cristãos tinham que voltar para os rudimentos da lei, as práticas da lei antiga, e o Paulo vai dizer, não se deixem escravizar, porque esses rituais, como ele vai dizer no final, eram apenas sombras do que haveria de vir. Mas Jesus veio, Ele se tornou a maior referência, o maior objetivo de busca, e vocês não precisam mais estar escravos de tudo isso. O que vocês precisam é ter um coração renovado, viver para Deus e serem livres para amar e servir a Deus. E o culto, a adoração, os rituais, se tiverem que acontecer, não serão mais para que vocês venham a conquistar coisas, mas que sejam como instrumentos, que sejam como uma ajuda, um apoio para o maior de todos os objetivos, que é viver com Jesus e viver para Ele. Que coisa maravilhosa. Então, precisamos entender, Deus deseja que nós sejamos mais parecidos com Ele. Aí você vai perguntar, mas pastor, eu não vejo Deus. Deus é um ser que eu não vejo. Como é que eu faço para ser parecido com Deus? Não se preocupe, Ele deu um jeito nisso. Sabe o que Deus fez? Para que você pudesse ter um caráter renovado, e se parecesse mais com Ele, Deus resolveu enviando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados na cruz, mas não somente isso, embora a salvação que é garantida pela cruz seja maravilhosa, porque Jesus não veio apenas para morrer por nós, Ele veio para viver por nós, para que a sua vida fosse um modelo a ser seguido. Hoje, o que nós podemos fazer e a garantia que nós temos? Nós podemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e nós podemos ver nele um modelo de conduta para a nossa vida. Então hoje, esse abismo que existia, essa separação que existia entre nós e o Criador, ela pode começar a ser desfeita no momento que nós olhamos para Jesus, que veio morrer por nós, mas não somente morrer por nós, veio nos deixar um modelo, um exemplo. E vou dizer para você, um modelo possível de ser reproduzido, um modelo possível de ser representado aqui. Eu quero terminar dizendo para você que Deus espera algumas coisas de nós, e eu vou trazer 2 textos para falar sobre isso. Seja a atitude de vocês, e aqui eu vou encerrar com esses 2 textos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Opa, Paulo está dizendo que é possível. Está mandando ser a mesma, então é possível. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Se você acha que não dá, eu digo que dá. Ou melhor, a palavra de dar. Porque muitas vezes, pastor, eu não consigo perdoar, não consigo resolver esse problema, não consigo ser diferente. Consegue. Porque Paulo fala, seja a atitude de vocês a mesma.
que houve em Cristo Jesus. E ainda, Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, que coisa maravilhosa, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, ele sabia que a glória o esperava, ele sabia que o que o aguardava, que era estar ao lado do Pai, e mesmo assim, ou ainda assim, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Pai. Queridos, em nome de Jesus, embora haja contrastes entre nós e Deus, e esses contrastes, eles são reais, há uma diferença, há um abismo, há uma diferença. O que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: é possível nós sermos pessoas diferentes. É possível nós vivermos de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, um modelo de vida diferenciado. Mas isso só acontecerá quando de verdade nós tomarmos a decisão de vivermos como Cristo viveu. Eu não estou dizendo ser possível a perfeição nessa vida, como um segmento da igreja acredita. A perfeição nessa vida, não é. Mas eu acredito que eu posso não mais cometer os erros que eu cometia ontem. Eu acredito que eu posso não mais ter o estilo de vida reprovável como eu tinha ontem. Eu acredito, como eu dizia aqui, que a vereda do justo, ela pode ser sim como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser um dia perfeito. Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, eu acredito, em nome de Jesus. E nesse sentido, Deus é tão maravilhoso. E eu dizia que Jesus é nosso modelo, porque Ele veio para viver como modelo por nós. Mas hoje, nós só podemos ter essa esperança, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Porque tem um detalhe, né? Nós somos muito bons em falar sobre arrependimento e gerar necessidade no coração das pessoas no que diz respeito ao arrependimento. Mas tem uma coisa que nós nos esquecemos, de plantar uma semente no coração de cada um também, dizendo da possibilidade de termos esperança em uma vida melhor aqui nessa existência. Eu tenho dito isso reiteradamente. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu. O céu é garantido para nós. Mas eu queria que você também entendesse uma coisa. Ele também quer tirar o inferno de nós e colocar o céu dentro da nossa vida. Tem muito cristão que vai para o céu, mas continua vivendo amargurado, angustiado, com raiva explosiva, continua vivendo com ressentimentos, e Deus não quer isso. Sabe qual é a esperança que nós podemos ter hoje por causa da cruz? Uma vez que o Espírito do Deus vivo habita em mim, eu posso viver uma vida renovada. Eu posso ter um coração novo, um coração renovado, para a glória de Deus e para o melhor dos meus relacionamentos também. E Jesus morreu na cruz para que isso pudesse acontecer. Eu queria pedir ajuda do